Boa noite, pessoal. Shalom. Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Muito trabalho, muita correria, graças a Deus. Eu gosto disso, apesar de estar um pouquinho cansada fisicamente, mas eu gosto de estar sempre ativa, fazendo aquilo que eu amo fazer. O meu trabalho é um trabalho que eu amo fazer, para quem não sabe, eu trabalho com consultoria de desenvolvimento humano e organizacional. Sou estudante de psicanálise clínica, né? E tudo contribui para que melhor eu possa atender os meus clientes, né? E a psicanálise clínica, ela tem aí me ensinado muitas coisas boas. Eu posso contribuir também com pessoas que passam por algum tipo de trauma, que cria algum tipo de bloqueio, alguma situação onde o seu emocional foi afetado, a psicanálise pode ali contribuir para um tratamento e até mesmo para a cura dessas pessoas, né? E hoje o meu vídeo aqui é sobre a psicanálise. Esse canal aqui não é um canal de crítica àquela instituição lá que vocês sabem a qual estou falando. Esse aqui é um canal onde eu falo da palavra e onde eu falo sobre a síndrome do trauma religioso que está relacionado à psicanálise, ok? E hoje o vídeo é sobre STR. E eu gostaria de começar aqui com uma perguntinha para você, né? Você já se sentiu um peixe fora d'água? Você já chegou a frequentar lugares onde você via que não se encaixava, que ali não era para você, e você acabou sentindo um certo desconforto? A outra pergunta é, você já percebeu as pessoas olhando para você com um olhar de reprovação, com um olhar crítico, questionando ali algum comportamento que você teve frente a alguma situação, frente a algo que aconteceu e você teve que tomar uma atitude e as pessoas talvez não tenham entendido por que você agiu daquela forma? Isso é mais comum do que você pode imaginar, principalmente quando você toma uma atitude de não pertencer a um determinado grupo onde você fazia parte durante muito tempo, durante quase toda a sua vida, certo? E aí as pessoas que continuam lá, elas passam a questionar de alguma forma. Se elas não questionam diretamente você, elas fazem com que você saiba que elas estão se questionando a sua atitude de mudança. Por que você mudou desse jeito? Por que você saiu? Por que você não continuou lá e nos ensinou, né? E não nos ensinou aquilo que você aprendeu de novo? Eu vou dizer uma coisa, gente, é muito comum. E não adianta você querer ensinar algo que as pessoas não querem aprender, porque elas estão com a mente cauterizada. Cauterizada, totalmente cauterizada. No desenvolvimento humano, nós chamamos isso de mindset fixo. Mindset quer dizer mentalidade. E o fixo é aquilo que não muda, ele é inflexível, ok? Então, pessoas de mindset fixo, de mentalidade cauterizada, são pessoas que sofrem muito com o processo de mudança. Muito, muito, muito. Elas só mudam se, de fato, elas forem convencidas, né, de que aquilo que elas estão fazendo durante tanto tempo, né, aquele comportamento, aquela atitude que elas têm, aquela forma de pensar, a forma de levar a vida, a forma como ela lida com a família, a forma como ela lida com os amigos em sociedade, a forma como ela leva a religião e tudo mais, estiver errado. Se ela for convencida disso, aí sim ela muda e ainda assim com um pouquinho de resistência. Já outras pessoas, as pessoas que têm um mindset assim, mais aberto, né, um mindset mais flexível, o que acontece? Elas
tem a sensibilidade de querer ouvir o outro lado com uma disposição de fato querer entender, sabe? De querer aprender. São pessoas que estão sempre em busca de algo novo. E isso não quer dizer que essas pessoas sejam inconstantes, que essas pessoas sejam Maria vai com as outras. Não quer dizer nada disso. Só quer dizer que elas estão abertas ao novo. Deu um apagãozinho aqui, depois eu vou ver se eu consigo editar, mas se eu não conseguir editar, vai ficar com o apagãozinho mesmo. Foi uma queda aqui no Wi-Fi, na internet. Então, continuando, né? Quando uma pessoa tem um mindset mais flexível, não quer dizer que ela é uma pessoa instável emocionalmente. Não quer dizer nada disso. O mindset mais flexível, ele é mais aberto a novos aprendizados, a mudança de comportamento, a mudança de postura, né? E, consequentemente, são pessoas que têm resultados mais positivos, porque elas estão sempre abertas ao novo, inclusive a aprender com seus próprios erros, sem ficar culpando os outros. E isso é muito importante mesmo, porque mostra que é uma pessoa emocionalmente madura, né? Então, quando nós descobrimos, né, coisas novas, né, novas e boas, e isso aqui eu estou dizendo que, claro, né, assim, referindo às coisas do bem que estão dentro dos nossos princípios e valores cristãos, né? Vocês sabem que eu sou cristã, né? Sou praticante, graças a Deus, faço parte de uma denominação, faço parte de uma parte do corpo de Cristo aqui na Terra. Então, eu estou falando nesse contexto. E quando nós descobrimos coisas boas e novas, né, para a nossa vida, a nossa tendência é mudar para melhor. E existem pessoas à nossa volta, do nosso convívio, que não são assim. Por isso elas questionam, por isso elas, às vezes, nos desprezam, por isso elas se distanciam de nós. Né? E o que acontece muito é que esse tipo de pessoa, né, que tem essa mentalidade mais fixa, ela acredita, né, assim, ela acredita piamente que a verdade está com ela, né? É um tipo de recalque, às vezes, que elas, porque a crítica delas é maldosa. Elas começam a ver a sua mudança para melhor, elas começam a ver a sua felicidade, elas começam a ver os seus resultados positivos, a sua prosperidade, né, nas áreas da sua vida. E isso eu não estou falando somente de dinheiro, porque ser próspero não quer dizer só ter dinheiro. Ser próspero vai além disso, né? E a Bíblia nos explica isso também. Ela começa a destilar o seu veneno, né? Ela começa a soltar as farpas através dos seus comentários maldosos. E se nós que estamos nesse processo, né, de evolução, se nós não estivermos bem dados emocionalmente, se nós não estivermos convictos daquilo que nós acreditamos, daquilo que nos faz seguir adiante, da força espiritual interna que nós temos, que é dada pelo Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, o que acaba acontecendo? A gente acaba caindo em determinadas armadilhas emocionais. E aí a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Certo? Essas pessoas que se afastam de nós, porque você deixou de fazer parte, né, de um determinado lugar. Né? Aqui, para bom entendedor, meia palavra basta. Você deixou de fazer parte de um determinado lugar. E naquele lugar você tinha todo o seu ciclo de amigos. Naquele lugar você construiu seus laços emocionais. Naquele lugar você construiu uma vida. Uma vida. Ela poderia não ser perfeita, mas você construiu a sua vida ali. E ali você pensava que estavam os seus melhores amigos. Os seus melhores amigos.
Você pensava que eles estavam ali, mas quando você deixou de frequentar aquele lugar, essas pessoas simplesmente sumiram da sua vida. Você passou a não existir mais para elas. Elas passam por você nos lugares, nas ruas, lugares incomuns. Às vezes é seu vizinho, né? E ele passa a não te cumprimentar mais. Ele passa a não olhar mais para você. E isso sério, né? Porque aí você descobre quem de fato é aquela pessoa. Ela não era seu amigo, sua amiga, de forma alguma. Um amigo e uma amiga de verdade, né? Ele pode até não concordar com a sua mudança, direito dele, mas ele não vai deixar de ser seu amigo por causa disso, entende? Principalmente se esse lugar onde vocês estavam chamava-se Casa de Deus, né? É, você deixou de ser irmão por você deixar de frequentar aquele lugar, talvez optou por frequentar um outro, ou talvez até nem optou por frequentar nenhum outro no momento, que é um direito que todo mundo tem, e ninguém tem nada a ver com isso, não é mesmo? Então, você deixou de ser filho de Deus, você deixou de ser irmão, irmã ou irmã dessa pessoa? Não, não deixou. Mas na concepção dela, no mindset fixo que ela tem, cauterizado, sim, você deixou. Porque você deixou de seguir o que aquele lugar ali estava, que era o certo e o correto. Então você passa a não fazer parte daquele grupo mais, aquele grupo seleto de pessoas, né? E para muitos isso tem trazido feridas e decepções, né? E é difícil a gente construir novos laços. É difícil a gente se adaptar em um mundo onde nos foi pintado assim, coisas terríveis sobre ele. Eu não estou dizendo que o mundo é bom, eu não estou dizendo que é para a gente sair, né, fazendo parte de qualquer grupo só para termos pessoas em nossa volta, ao nosso lado, no nosso convívio, né, que é para a gente viver uma vida desvairada, caso você não queira fazer parte de nenhum outro lugar para servir a Deus nesse momento. Não estou dizendo isso, mas é que apresentaram para a maioria, né, das pessoas aí desse local que todo mundo que não está dentro dali, todo mundo que está fora, não serve para fazer parte da sua vida. E não é bem assim que acontece, né? Existem pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, que são pessoas ótimas, com boa índole, pessoas íntegras, honestas, com bom coração, pessoas que sabem fazer o bem ao próximo, né? A placa de igreja não significa que você é íntegro, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa de coração genuíno bom. A placa da igreja não garante isso para você, não. Mesmo porque quem conhece o nosso coração de verdade mesmo, é Deus. Nem nós conhecemos o nosso coração tão bem quanto Deus conhece, né? Então, essa visão, né, de apresentar as pessoas que não são cristãs, né, como pessoas que não servem para fazer parte do nosso convívio, do nosso ciclo de amigos, né, é uma visão bem errada, mesmo porque outra visão errada, né, que eles passaram ali naquele lugar. E é muito interessante porque isso tem sido tema de discussão também, né, em alguns grupos, né, nas igrejas, né, qual é o papel do cristão no mundo, afinal? Né? Será que o cristão é aquele que tem que viver isolado e amar de tudo? Ou o cristão é aquele que tem que estar em todos os lugares e fazer o oposto do que ele anda fazendo ultimamente? Nós, no papel de cristão, nós devemos fazer parte de todos os lugares,
Nós devemos estar em todos os lugares. A diferença é, você vai fazer parte deste lugar para ser influenciado pelo mal que lá existe, ou você vai influenciar pela luz que habita em você? Essa é a diferença, essa é a questão, né? É óbvio, tá, que tem situações que precisam ser ponderadas, por exemplo, né? Será que o cristão pode evangelizar no carnaval? Será que o cristão pode evangelizar na balada? Né? Então, tem questões aí que precisam ser muito bem analisadas e pontuadas. Né? Eu conheço casos e casos e precisa se ter muito cuidado, mas nada que um bom pastor, uma boa orientação, um bom conselho não resolva e não abra os olhos, né? Quem precisa aí desse conselho. E, enfim, eu acabei até saindo um pouquinho fora aqui da pauta que eu tinha escrito para falar com vocês. Né? Mas, assim, só para finalizar, pessoal, quando, quando as pessoas estão ali, né, naquele lugar, que vocês bem sabem ontem, né, quando essas pessoas se afastam, né, daqueles que saíram, né, daqueles que optaram por servir a Deus em um outro lugar, ou por servir a Deus nesse momento na sua própria casa, né, demonstra, né, esse afastamento demonstra a falta de amor fraternal, né? É muito gritante. E quando eu falo isso com pesar, né? Porque eu passei a minha vida ali também, e muitas pessoas sim viraram a cara para mim, não falam mais comigo. Mas é, algumas, o interessante é que a gente não pode mesmo generalizar, porque algumas pessoas, né? Inclusive, semana passada eu tive duas experiências muito boas, né, com relação a isso. Algumas pessoas, assim, me tratam da mesma forma. Conversam comigo, perguntam como eu estou, conversamos sobre amenidades, né? São pessoas que me conhecem há muitos anos. Uma delas, assim, praticamente me viu nascer, né? Uma delas, assim, esse que me viu nascer, praticamente viu meu pai casar com a minha mãe. Né? Foi bem assim mesmo. E a outra passou grande parte da minha adolescência comigo, da minha juventude, parte da minha maturidade também. Né? Então, assim, são pessoas que me conhecem há muito tempo. Né? E são pessoas que não têm essa mente cauterizada com relação aonde eu estou servindo a Deus. Né? Assim, elas não têm essa mente cauterizada, porque elas sabem que a placa não salva ninguém. Né? Então, são pessoas que têm um coração aberto, têm uma mente mais aberta. E lá nesse lugar, assim, tem muitas pessoas que são assim. E eu sempre oro a Deus, assim, eu peço mesmo que a verdade do Evangelho penetre no coração dessas pessoas, porque elas são abertas, mas ainda tem uma resistência para reconhecer a verdade, né? E quando a gente conhece essa verdade, que é Jesus Cristo, aí a gente não consegue mais sair dentro, porque ali pode ter tudo, menos o Evangelho verdadeiro, né? E o caminho não é nada largo, não. Essa semana eu assisti um vídeo, né, de uma pessoa muito bacana, que eu faço parte de alguns grupos dela, e ela até colocou o link de uma pregação que falava sobre isso, né, do tal do caminho largo. Né? Assim, as pessoas que estão lá dentro desse lugar, elas pensam que a gente sai daquele lugar e vai para uma outra igreja, buscando a largueza do caminho. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já falei isso em uma live, se não me engano, com o Josafá. Quando eu saí daquele lugar, né, eu fiquei 7 anos desviada. E aí eu encontrei um outro lugar para eu servir a Deus. E é o lugar onde eu estou até hoje. Foi um lugar que me acolheu, foi um lugar onde eu fui cuidada, tratada e curada.
né? E eu ainda estou em processo de restauração. Eu ainda estou buscando a minha restauração, né? Assim como muitos de vocês que vão assistir esse vídeo também estão buscando a restauração de vocês. E vocês vão encontrar. E vocês vão conseguir serem restaurados. Então, quando eu encontrei o verdadeiro evangelho de Jesus, eu vi que o caminho não é nada largo. Não é nada largo. Nada. Porque o que define se o caminho é largo ou não, tá? Não é o tanto de regras que se colocam para seguir naquele lugar. Então, assim, não é a doutrina do homem que vai determinar se o caminho é largo ou não. O que determina se o caminho é largo ou estreito é a obediência ao ensinamento que Jesus Cristo nos deixou, que está lá no Novo Testamento. Ok? E lá naquele outro lugar, o que a gente menos via era pregar essa verdade. Né? O caminho, ele é estreito. O fato de eu usar calça comprida, de eu cortar o meu cabelo, né, de eu usar adorno, né, que seria brinco, colares, anéis, de eu pintar a minha unha da cor que eu quiser, né? A semana passada eu estava com a unha pintada de preto, por exemplo, que eu acho super elegante, né? E passa uma imagem de poder, por exemplo. Mas eu sou apaixonada mesmo por esmalte nude, mas às vezes eu pinto de preto, às vezes eu pinto de vermelho, são cores que eu gosto, né? E isso não vai determinar, assim, a igreja que eu estou permitir que eu faça isso, não quer dizer que ali o caminho seja largo, não. Porque o caminho não está no nosso estereótipo externo, não tem nada a ver, gente. É isso que vocês precisam entender. Né? É o quanto nós somos obedientes à palavra de Deus mesmo, né? Aos ensinamentos de Jesus. Né? Amar o nosso próximo, seja ele quem for. E quando seja ele quem for, seja ele quem for de verdade. Né? A pessoa, assim, o meu próximo, ele pode ser aquele que me prejudicou demais, me trapaceou, me roubou, matou um ente querido meu, né? Fez algo muito ruim para mim diretamente ou para alguém que eu ame. Se ele é o meu próximo, eu tenho que amá-lo. Sabe por quê? Porque Jesus me amou primeiro. Sendo eu quem sou, pecadora, errante, falha, né? Assim, eu não mereço nada, 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 nada do que o Senhor Jesus tem feito por mim. E se eu recebo isso dele, é por pura misericórdia de Deus. Não tem outra forma, não tem outra justificativa, gente. Né? E as pessoas ficam se apegando aí a doutrina do homem, sabe? A coisas pequenas demais. Você acha mesmo que Deus está preocupado com o tamanho do seu cabelo? Você acha mesmo que Deus está preocupado se você tem barba ou não tem, né? No caso dos irmãos, dos homens, se você está andando de bermuda ou não, se você vai jogar futebol ou não, né? Você acha mesmo que Deus está preocupado com isso? Gente, Deus está preocupado com aquilo que você carrega dentro do seu coração. Deus está preocupado, sabe, se você está cumprindo os ensinamentos de Jesus Cristo, cuidando do seu próximo, amando o seu próximo, socorrendo quando for preciso, levando uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, sabe? É assim, Deus está preocupado com muito mais do que o nosso exterior, muito mais. Ele está preocupado se você está sendo obediente a Ele e andando na santidade que Ele determina. É com isso que Ele está preocupado. Né? E lá naquele outro lugar, essa santidade e obediência não tem nada a ver com aquilo que Ele nos ensina na palavra dele. Entende, gente? Não tem nada a ver.
É, continuando aqui, né? E como que a gente deve reagir com relação a essas pessoas que agem dessa forma conosco, né? Como que a gente deve reagir? Quando alguém vem me pedir orientação sobre isso, porque muitas pessoas vêm até mim pedir orientação, pedir conselho, olha, como eu devo agir, né, com a minha família, né, com os irmãos que viraram a cara para mim, e de repente, quando vem falar comigo, vem falar assim, me atacando, já vem questionando demais, né? Primeiro de tudo, né, assim, não reaja, simplesmente siga a sua vida vivendo a sua verdade, dentro dos princípios e dos valores de Deus, certo? Siga a sua vida dessa forma, tá? O seu resultado, o seu testemunho, ele fala mais do que mil palavras. Comigo foi desse jeito, dentro da minha própria casa. Eu não precisava falar muito. Assim, a minha forma de agir, o meu comportamento, ele mudou de tal forma, quando eu conheci a palavra verdadeira, ele mudou de tal forma que assim, as pessoas chegavam para minha mãe e perguntavam assim, o que aconteceu com a Nene? O que foi que aconteceu com a Nene? Entende? E aí a minha mãe confirmava, ela mudou bastante. Ela mudou da água, ela se encontrou onde ela está. Né? Na verdade, eu não me encontrei, eu encontrei Jesus, né? Mas a minha mãe falava assim, tadinha. E é verdade, né? Assim, quando a gente vive a nossa verdade, convictos, né? Convictos mesmo, assim, é, de que nós estamos seguindo, né? A palavra, seguindo o ensinamento de Jesus, né? E quando nós já estamos em uma igreja, né? Congregando, fazendo parte de uma parte, né? De uma parcela do corpo de Cristo, e essa igreja, ela tem Cristo de verdade como centro, né? Quando é uma igreja cristocêntrica, né? Não tem como não haver transformação. E a transformação, ela é verdadeira, né? Porque quando a gente chega ali, a gente chega com tanta sede, né? De querer aprender, de querer conhecer, né? De estudar e de aprender e de se envolver nas coisas, tudo que não tem como a transformação não acontecer. Não tem como a transformação não acontecer. E como eu falei, né, antes, não vale a pena você entrar em discussão, é você gastar energia à toa, porque essas pessoas não estão preparadas. Né? A melhor forma de você responder aos questionamentos assim, é baseado na própria Bíblia. Né? Por isso é importante conhecer sim da palavra, por isso é importante conhecer principalmente os evangelhos. Né? Principalmente os evangelhos. Toda a Bíblia é importante. Toda a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia inteira agora pela terceira vez já. Comecei faz pouco tempo, eu estou no livro de Êxodo, estou terminando o Êxodo já. E é muito interessante. Cada vez que eu leio, né, assim, que eu faço esse panorama, é um entendimento, é um conhecimento que o Senhor me dá. Né? É muito maravilhoso. Conhecer a palavra de Deus é maravilhoso. É libertador. Você não tem como entrar em engano, sabe? Você não tem como entrar em engano. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente se torna presa fácil para heresias e para enganos. Muito por aí, né? E, como eu falei também, né, anteriormente, muitas pessoas estão em processo de restauração, estão em busca de restauração, né? E vocês vão encontrar, em nome de Jesus, vocês vão encontrar. Assim como o povo de Deus, que ficou cativo lá na Babilônia por 70 anos, voltaram para Sião, né, cantando em júbilo pela obra de libertação que Deus fez. E depois Deus fez todo o movimento para que Jerusalém fosse reconstruída, os muros, né, as muralhas de Jerusalém fossem restauradas. Dessa mesma forma, o Senhor restaura a vida de cada um de nós.
E não permita que ninguém venha atrapalhar esse seu processo e essa sua busca por restauração. Se você puder de verdade assim, se afastar dessas pessoas, se afaste enquanto você estiver nesse processo. Quando você estiver restaurado, já estiver fortalecido, aí sim você pode retomar o contato. Mas assim, antes disso, não se sinta na obrigação de ficar no meio de pessoas que não te fazem bem. São pessoas tóxicas, pessoas que falam que não devem, não te respeitam, não respeitam as suas escolhas, sabe? Você não tem essa obrigação. Não tem, tá? E eu falo isso para todos. Não tem. E não há como você se afastar, né, fisicamente mesmo, se deixar de ter o contato, né? Se, por exemplo, se é um caso de família, que está no mesmo lar, na mesma casa, vale uma boa conversa sincera ao redor da mesa, né? Peça sabedoria e entendimento ao Senhor, né? E converse com essas pessoas e peça, no mínimo, respeito à sua pessoa e ao seu momento, né? E deixa Deus trabalhar. Viva o seu processo de restauração, certo? E esse processo de restauração, ele acontece, gente, quando nós estamos debaixo da palavra e da obediência de Deus, né? Sem a palavra e sem a obediência de Deus, não tem processo de restauração, ok? Porque é através delas, né, da obediência da palavra, que nós vamos crescendo em conhecimento e em graça, ok? E quando nós também temos pessoas que nos ajudam nessa caminhada da restauração, pessoas assim que vêm para somar na nossa vida, ok? Então, se tem alguém que não está somando, olha lá, hein? E eu gostaria de deixar aqui para vocês um versículo, deixa eu ver aqui onde está, que é um versículo que serve aí para vocês meditarem, tá bom? Ele está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus diz assim, isso foi escrito por Paulo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é ou não é maravilhoso? É maravilhoso. Eu entendo isso aqui, ele falando sobre a glória que Deus tem preparado para nós. Lá no céu. É claro, ele pode dar coisas maravilhosas para nós aqui na Terra também? Pode, se ele quiser, ele pode. Mas ele não tem obrigação nenhuma. Eu estou preocupada mesmo que ele me dê essa glória toda lá no céu. Gente, olha que lindo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso ele está se referindo à glória de Deus, ao céu que ele tem preparado para aqueles que o amam, que são fiéis a ele, que guardam a sua palavra e colocam os seus mandamentos, os seus ensinamentos em prática todos os dias. Certo, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Shalom. Bom final de semana. Semana que vem, se tudo der certo, eu volto.